Hoje é dia 21 de novembro de 2023 e este é o episódio 274, não é? 274 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e gatinhos. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho o Thug Life. Yo, como é que é? Está-se bem, meus tropas? É sempre assim. E na house, tipo isso, cenas. E o Snoop Cat. Deve Não, estar é o Snoop Dogg, ele typo... hoje é Snoop Dogg. Não. Ele está em transição, hoje identifica-se como cão. Ah, está bem. Como é que foi a tua semana de Thug Life? Pá, a minha semana, estás a ver? Foi tipo, cheia de tipo cenas bué gangsta. Eu estou com uma crise de meia-idade e acho que ainda sou jovem, então decidi pôr um boné para trás ou de lado, assim. Não sei se vocês agora não podem ver, mas eu tenho um boné. Os patronos conseguem. E falar à garota de 15 anos, que é uma coisa que acontece muito aos gajos de meia-idade já a ficar carecas, que decidem fazer podcasts e canais de YouTube. Agora a questão é, alguma vez fizeste isso enquanto garoto? Não, precisamente. Eu, quando era garoto, andava com a malta do heavy metal. E era muito à base de Iron Maiden, Megadeth, Manowar, sei lá, tantas coisas. Okay. Halloween. Portanto, não era os meus tropas, não é? Era uma coisa mais tipo, pessoal todo vestido de preto e tal, cabelos gadilhudos, em que é onde tu moras. Pronto, já agora é verdade. E então, como é que foi esta semana? Pá, foi uma semana de muito trabalho. Muito labor, muito amor à camisola, muita criação de riqueza. Criei 0 postos de trabalho, aumentei o PIB e pouco mais. Não me acho bem, porque quando se cria riqueza não se cria postos de trabalho. Ou um ou outro, não é? Sim. E esta semana, por falar em criar riqueza, lá me devolveram o dinheiro do telefone que eu mandei para trás. Okay. Fiquei surpreendido. Fui à loja da Vorten, que isto foi comprado no Vorten Marketplace, nunca se viu nada assim, e cheguei lá com a caixinha e disse: meus senhores, isto tem um defeito e queria devolver. E eles: está bem. Meteram um autocolante naquilo, viram que estava dentro da caixa, mandaram para trás e 2 dias depois tinha o dinheiro na minha conta. Foi assim, trigo limpo, foi em amparo. Pronto. Thug Life. Portanto, eu agora tenho um maço de notas aqui em cima da secretária, não é? E ainda tens o maço de notas e não gastaste tudo em drogas? Não, então vou gastar tudo em drogas, mas eu pus o maço de notas em cima da secretária com as notas assim todas espalhadas para tirar uma foto com um colar de ouro e assim uns ténis brancos e assim, que é, pronto, é a crise de meia-idade, aí se obriga, não é? Thug Life. Okay. Tá-se. E de resto, esta semana tive de revisitar noções de acústica, som, frequências, hertz, batimentos, fase, fora de fase, desfazamentos, não desfazamentos, harmónicos, etc. E perguntam vocês: estiveste a trabalhar com eletrónica? Não. Som. Que eu tenho de preparar o conteúdo de uma formação sobre essas coisas e estou a preparar o material todo a contrarrelógio para poder fazer isso no início de dezembro. Mais o trabalho diário do costume, portanto estou assim um bocadinho sob pressão. Então, hoje estou a fazer isto depois de ter estado até ao último minuto a preparar essa tralha, e depois quando pararmos isto ainda vou continuar, e depois amanhã a mesma coisa. Está a ser muito agradável. Muito agradável. Muito bem. Então e tu? Eu ouvi dizer que tu foste. Diz lá o que é que tu foste. Fui fazer parte de um painel no Pods, o Festival Português de Podcasts, na sua 5ª edição já. Fui fazer um painel. Foste painelista? Fui um painelista. E então? Fui discutir tecnologia no podcasting, se a tecnologia vai salvar os podcasters e o podcasting. Acabamos de falar muito mais de inteligência artificial, mas no contexto de qual seria a sua influência no futuro do podcasting. Foi interessante. Estava lá o João Ribeiro do Shifter, sempre uma boa pessoa para discutir estes temas num painel. Foi o primeiro painel com o João. Logo assim uma medalha daquelas
importantes. O meu primeiro painel, e foi logo com o João. Aliás, não foi o primeiro painel, não. Agora estou-me a lembrar. Fiz parte de um painel na festa de software livre em 2019. Pois é, então o meu segundo painel. Então foi a segunda vez que tu foste painelista. Foi. E que conclusões é que tu tiras dessa painelice? Epá, que há nas novas ferramentas de modelos grandes de linguagem muita coisa útil que se pode utilizar no mundo do podcasting, e é interessante o que se pode fazer, não só com estes modelos, mas também com outras coisas que automatizam e tornam mais consistente algum trabalho, como fazer transcrições e traduções das transcrições, fazer resumos, aliás, substituir-te a ti na pós-produção, naquele snippet que tu fazes a descrever o episódio. É uma coisa que me leva 3 horas habitualmente, sim. Pronto, conseguir substituir-te de forma consistente e outras coisas, mas há ferramentas até que conseguem gerar-te o podcast a partir de um prompt. Portanto... Mas isso é um bocado aldrabice, não é? Um bocadito estar a aldrabar. Isso não tem arte, não tem ética. Até pode ter, mas não é a mesma, porque eu quando quero ouvir um podcast eu não quero ouvir o que é que uma AI pensa sobre um tema. Então eu quero saber o que é que pessoas pensam sobre um tema, e pessoas concretas, humanas, e acho que é aí que está o interesse, assim como está o interesse da arte, não é meramente o resultado estético da arte. Não, a arte tem 3 perninhas. Quem dizia isto era o José Mário Branco, e atenção, isto pode chocar algumas pessoas, mas eu cheguei a trabalhar com o José Mário Branco. Ok. Ele dizia sempre isto, que a arte tem 3 pernas, é um tripé, e tem que sustentar igualmente nas 3, que é a técnica, a ética e a estética. Pronto. Tu podes ter técnica e estética, mas se não tiveres ética aquilo não vale nada. Podes ter ética e técnica, mas se não houver estética também fica coxo. Tem que estar sempre presentes as 3. E portanto, escrever a descrição do podcast sem estas 3 facetas Sim, neste caso não era escrever a descrição, era mesmo gerar o episódio em si. Gerar o episódio com síntese de voz, é isso? Sim. Que eu consigo imaginar um podcast inteiramente à base disso. Bem, os jornalistas já fazem isso. Já há vários casos, e há uma empresa portuguesa que vende isso como serviço. Calma, jovem. O Ubuntu é um sistema operativo livre. É um sistema operativo que você pode usar. A versão 23.10 já está disponível. É uma coisa assim? Não sei, acho que não. Acho que falo português de Portugal. É um bocadinho mais sofisticado também, sim. Tá. Parece uma coisa real às vezes. Agora, fazer um resumo. Estão aqui a perguntar no chat o que é que eu acho. Não acho mal. É um trabalho secante, e pelo menos dá-te ideias que podem inspirar-te. Não tenho qualquer problema com isso. Não tenho qualquer problema também com gerar clipes e publicar nas redes sociais a promover o episódio. O YouTube está poluído com essa porcaria. Há imensos vídeos que tu procuras às vezes sobre um tema em particular, que são uma sequência de imagens cozidas umas às outras, imagens muitas vezes daquelas imagens de arquivo, stock footage, imagens de arquivo. Chama-se B-roll. Como? B-roll. Isso. E uma voz que tu percebes que é uma voz. Sim, mas isto que eu estou a dizer não é a mesma coisa, e a qualidade não é igual. Eu sei que há montes de vídeos desses no YouTube, mas isso é com tecnologia que já tem alguns anos em cima. As gerações mais recentes da tecnologia já não soam da mesma maneira, e neste caso aqui está só a desejar áudio, não de vídeo. Portanto, essa componente do vídeo. Mas aquilo que tu queres dizer é que o texto do podcast pode ser gerado por IA, e a voz do narrador pode ser gerada por IA também. Yeah. Ou seja, não tens que fazer. Ou seja, nós podemos finalmente substituir o Tiago Carronda, é isso? Exatamente. Basta alimentar a máquina com gravações do Tiago Carronda. Exato. E depois podemos tê-lo novamente no podcast.
Com imagem e tudo, eventualmente, sim. Com um avatar. Em teoria, sim. Isso é uma possibilidade muito interessante. Acho que ele ia adorar. Eu ia adorar, porque assim eu podia tirar umas férias e tu ficavas aqui sozinho a falar com o meu avatar. Era perfeito. Pronto, eu pensava que era com o Snoop Dogg, mas... Também, nós arranjamos um para ele. Mas não, uma coisa é gerar o episódio, isso acho que não faz sentido nenhum. Outra coisa é gerar as descrições que a gente mete nas notas do episódio. E aí não tenho qualquer problema com isso. Mas isso já existe. Isso já existe. Sim. Porque há sistemas de inteligência artificial, detesto este termo, há sistemas desses de geração, não sei como é que lhes hei de chamar, que pegam, por exemplo, que fazem sumários de textos. Na prática é isso, não é? Varrem o texto todo, pegam nos principais tópicos, fazem-te um sumário. Exatamente. Aliás, o Paulo Querido, aquele jornalista de tecnologia, que já não é jornalista, agora é só tecnológico, ele agora tem uma newsletter que se chama Vamos Lá Ver, que é quase inteiramente gerada por inteligência artificial. Portanto, é um sumário dos principais acontecimentos que ele extrai de uma série de fontes e depois aquilo compila aquela coisa toda. Haverá alguma revisão ali no meio, imagino eu, para tirar o que não interessa, ou pequenas incorreções factuais ou coisa assim, e depois segue. Uma coisa assim extraordinária. Isso e transcrições, o que era fixe para podermos chegar ao público, a um público que nós não chegamos agora, que é os surdos. Isso eu gostava. Sim, ok, isso já vale a pena. Isso já acho mais piada. Acho que isso aí sim é uma ferramenta útil. Sim. Legendagem e transcrições. Sim. Portanto, há coisas interessantes e há coisas que não são interessantes. Agora, se a tecnologia... A pergunta ao painel era se a tecnologia nos vai salvar. Não. A tecnologia não salva ninguém. As pessoas salvam-se a si próprias. Ou não. Ou tem outras pessoas que as salvam. Não, a tecnologia é o que nós fazemos dela e como a criamos também. E ainda a propósito, eu lembro-me agora, estava a referir uma newsletter, uma newsletter, como é que eu traduzo newsletter, caraças? Uma circular, não sei se lhe posso chamar isso é um memo. Pronto, uma newsletter, vou-lhe chamar isto para já, detesto o termo, mas paciência. No dia 18 de novembro voltou a sair mais uma edição do 1 sobre 0, número 70, newsletter do António Lopes. Portanto, se ainda não subscreveram, procurem 1 sobre 0, António Lopes, e podem receber a newsletterzinha no vosso e-mail com os principais tópicos desta semana sobre tecnologia variada. Olha, e por falar em tecnologia, vamos às nossas notícias? Vamos às nossas notícias. Então, a notícia que nós temos aqui já há algum tempo, já saiu o Home Assistant 11, o sistema operativo, não a aplicação em si, que o Home Assistant tem um sistema operativo próprio, que quando nós descarregamos a imagem do Home Assistant para meter no nosso Raspberry Pi ou onde quer que seja, ele vem com um sistema operativo criado. E este tem novidades interessantes que vão ser muito benéficas. Pelo menos eu acho que sim. O Mac tem um kernel que está configurado para ser mais responsivo, ou seja, tem uma latência mais baixa. Isto é uma melhoria que eu acho bastante interessante neste tipo de dispositivos. Sim, sobretudo para quem está a correr o Home Assistant como eu num Raspberry Pi 4. Exato. Que não é assim o supra-sumo da batata frita, corre bem. Eu estava a correr num Raspberry Pi 3 antes do 4 e funcionava, mas tinha ali uns encascanços de vez em quando. Este Raspberry Pi 4 é um bocadinho melhor, mas tu ainda se sente ali um tropeçãozinho ou outro. Tu dizes que o OS 11 tem um kernel muito mais eficiente e que vai permitir ter muito menos latência. Não é mais eficiente. É mais... Não necessariamente. Mais rapidinho. Sim. Mais elástico, mais jovem. Não diria elástico, mas sim, mais jovem também.
E além disso, o próprio Home Assistant vem dentro de uma versão mais recente de contentores com Docker. E esta versão também tem melhorias de performance significativas. Fantástico, Mike. Fantástico. O suporte para Bluetooth Low Energy também melhorou. E portanto, uma série de coisas interessantes aqui no Home Assistant OS 11. E eu suponho que essa versão, se calhar, já atualizei, nem me lembro. Sim, se já fizer essas atualizações em novembro, já tens de certeza. Isto saiu logo no início do mês de novembro. Sim, como eu não recebo notificações das atualizações do Home Assistant, de vez em quando sou surpreendido porque vejo ali a bolinha colorida nas opções e nas opções, bolas. As configurações. Isso, configurações. É que eu tenho isto numa língua diferente, estava aqui a tentar perceber qual é que era em português. E depois de vez em quando tenho ali a bolinha a dizer, tens aqui uma atualização. E depois às vezes são 3 ou 4 acumuladas que eu não me lembrei de fazer. Não, mas fui agora ver, está tudo atualizadinho, portanto já tenho a nova versão. Fixe. Além disso, foram feitas 2 auditorias de segurança ao Home Assistant. Não foram encontrados problemas graves. Houve um problema que foi encontrado que permitia enganar os utilizadores de forma a dar acesso a outros de forma indesejada, mas não era um problema com a autenticação em si do Home Assistant. Isso foi tudo já corrigido em setembro. Portanto, se vêm as atualizações de setembro, já tem esta correção feita. E os auditores elogiaram bastante a qualidade do código do Home Assistant. E depois de elogiarem a qualidade do código, foram passar umas merecidas férias nas Bahamas pagas pelo Home Assistant. Não? Pela Nabucasa, sim, é possível que sim. Eles têm que ser pagos, portanto... Não, eu estava a insinuar que eles tinham sido subornados. Mas não, os auditores, uns são do Google, outros são de outro projeto e não foram auditorias pagas, portanto... São independentes, é isso? Lembraram-se? Yeah. Mas porque esta auditoria de segurança ao código foi... Eles já tinham detectado problemas anteriormente? Foi na sequência de algum problema? Isto é simplesmente uma boa prática que múltiplos projetos de software livre têm. Pelo menos os que conseguem ter a atenção de quem tem essa capacidade e os meios para dedicar e auditar esses projetos. Portanto, foi uma auditoria de rotina, periódica, como eles costumam fazer periodicamente, é isso? Não sei se fazem muitas vezes, mas sim, é uma auditoria que não teve nenhum motivo que senão a intenção de conhecer as práticas. Portanto, não temos de ficar preocupados em relação a esta auditoria. Não temos que lançar rumores sobre esta auditoria. Estou a brincar, claro que não. Para isso, se eu quisesse lançar rumores, ia para jornalista. Bom. Sim, mas olha, podes lançar rumores sobre outro aspecto, que é a preocupação com que vários fabricantes de IoT têm com produtos como o Home Assistant, que dão autonomia e controlo por parte dos utilizadores sobre os seus dispositivos, os aparelhos, exatamente, os que são propriedade deles até. Mas os fabricantes de IoT querem abusar dos direitos dos clientes e mandar mais nos dispositivos dos clientes do que os clientes. E, claro, levar-lhes o dinheirinho todo, essa massa esse pilha de notas que tens aí, eles querem levar isso tudo. Thug Life. Eu estou a ver que os fabricantes de IoT também são gangsters como eu. Eles são muito mais gangsters do que tu, na verdade. Não, certamente não, claro, eu sei. Eu estou claramente com uma crise de meia-idade e é óbvio que não sou nada gangster. É risível a quantidade de gangster em mim. Como é que, quer dizer, os fabricantes de IoT fazem dinheiro com o chamado vendor lock-in, não é? Em que os gajos prendem os clientes aos serviços e produtos deles.
essencialmente o vendor lock-in não é a forma como eles fazem dinheiro, isso é aquilo que lhes permite impor o que faz dinheiro. Porque eles fazem Mas para dinheiro... eles fazerem dinheiro precisam de estar numa situação de monopólio e, portanto, a ideia que eu tenho... Há fabricantes muito diferentes, mas a ideia que eu tenho é que tu tens 3 maneiras de fazer dinheiro com estas tecnologias. Vendendo aparelhos, não é? Sim. Vendendo os dispositivos. E, portanto, para vender os dispositivos tens de ter a certeza que os potenciais clientes só compram os teus dispositivos. E podes conseguir isso de 2 formas. Tornando coisas incompatíveis, e tanto se eles compram uma coisa... Exatamente. Para atingir uma situação monopólio. A outra forma é que o teu dispositivo é tão bom que a pessoa só quer comprar dispositivos daquela marca. E isso era a situação ideal. Exatamente. Agora, o que está aqui a acontecer é que eles estão a utilizar esta questão de controlar os dispositivos para obrigar os utilizadores a utilizar serviços online desses fabricantes. Ou seja, os dispositivos, em vez de se ligarem a um Home Assistant, só se ligam aos serviços de cloud desses fabricantes. E, claro, eles cobram por subscrições. Ligam-se a um servidor remoto que é propriedade do fabricante, e as pessoas, para usar esse serviço, têm de pagar um aluguer. É disso que se trata. Uma subscriçãozinha. Eles fazem algum dinheiro também com extração de dados e venda de dados a terceiros? É altamente provável que sim. Pelo menos nós sabemos que, de notícias recentes que até falámos aqui, que fabricantes de automóveis que o fazem. Sim, os fabricantes de automóveis sim, mas eu pergunto-me se, por exemplo, fabricantes de eletrodomésticos também o fazem. Sim, alguns tornam isso mais ou menos claro nos termos de condições de serviços e políticas de privacidade. Outros não dizem, mas fazem. O simples facto de poderem é por si só problemático, e poderem não haver uma alternativa para o utilizador. Para um anunciante ou um vendedor de produtos alimentares, por exemplo, ou outros, saber as rotinas domésticas dos potenciais clientes e os consumos é muito útil. Claro, também para uma seguradora saber o que é que tu comes, que está associado a toda essa informação, que pode estar a ser vendida também ou combinada com a informação das tuas compras no supermercado, e tudo isso. Portanto, ou até das compras em linha, porque há muita gente cada vez mais a comprar coisas em linha. Sim, se é no supermercado físico ou virtual, tanto faz. O que interessa é as compras. Nos Estados Unidos é muito comum as pessoas fazerem compras de mercearia através da Amazon, por exemplo. Cá, nem por isso. Mas tens muita gente não sei, mas tens algumas pessoas a fazerem compras no Pingo Doce e no Continente diretamente no site, com a entrega incluída e tudo, ou vão lá levantar. Sim. O que, atenção, é altamente vantajoso para pessoas idosas, pessoas com pouca mobilidade e tudo isso. É altamente vantajoso poder utilizar esses serviços. Eu não me estou a queixar destes serviços em particular, eu estou a falar do risco que eles representam. Sim, mas é importante mostrar isto, porque é uma forma de vitimizar adicionalmente pessoas que já estão numa situação que já não é ideal. Vulnerável. E tens um supermercado como o Lidl, que tem aquela aplicação que eles promovem de cada vez que eu vou fazer compras. Já tem a aplicação? E eu não tenho. Regista, oferece-te assim uns brindes e umas promoções, assim, de uns descontos de alguns cêntimos em produtos selecionados. Em troca, tu tens de usar a aplicação para registar tudo aquilo que tu compras no supermercado à saída na caixa. E vais assinalando também os produtos que queres comprar. É basicamente como se fosse um cartão de fidelização. Exatamente. Basicamente o princípio é exatamente o mesmo. Eu já cheguei a dizer com um telemóvel na mão. Eu não tenho telemóvel. Espertalhão. Aposto que as pessoas ficaram muito confusas a olhar para ti. Pois. E depois tens as caixas automáticas, em alguns casos, que já não têm um operador, és tu que passas o código, e se pagares com o cartão multibanco, fica registada a transação com os teus dados bancários, blá blá blá. Yeah. Se tiveres essas coisas de fidelização, ou seja, é tudo armazenado como dados. E eu pergunto-me, se nós conseguimos cruzar a informação
do frigorífico, com a máquina de lavar roupa, com os consumos de eletricidade, com as horas a que os aparelhos ligam e desligam, mais as listas de compras e tudo. Pá, tu tens ali uma ferramenta poderosíssima para sugar essa informação toda e adequar os teus produtos às pessoas a quem tu queres vender a tua tralha. Produtos e serviços. Produtos e serviços, sim. E escolher o quanto lhes queres cobrar. E inventar desculpas para isso. Pois, porque há aquela história das classes, na publicidade usa-se aquelas classes A, B, C, e nas audiências de televisão também, para designar as classes sociais ou as pessoas que têm um determinado nível de rendimento. Pois. Mas é um mundo perigosíssimo. A desviar-nos, porque não, neste quer caso... dizer, foi só um pequeno à parte a Sim. propósito de os fabricantes de IoT não gostarem muito de coisas como o Home Assistant. Exatamente. Mas neste caso o que aconteceu foi que a Mazda e o Chamberlain Group tomaram ações que levaram a que integrações do Home Assistant, e as integrações são a capacidade do Home Assistant tem para falar com dispositivos. Portanto, é o que traduz a língua que cada um desses dispositivos fala para capacidades internas do Home Assistant. E eles levaram que estas integrações fossem removidos dos repositórios e da loja do Home Assistant. A Mazda, foram removidos porquê? A Mazda utilizou ameaças de violação de direitos de autor. Ok. Apesar do código não estar minimamente relacionado com nada produzido pela... portanto, não há código da Mazda lá. Não se quebrou nenhum direito da Mazda em relação ao seu direito de autor para criar aquele código. E toda a gente sabe que a Mazda faz carros, não é? Isto era uma integração que permitia retirar informação dos computadores de bordo e integrar com o Home Assistant. E a Chamberlain Group faz dispositivos de abrir portas de garagem. Tem uma linha chamada MyQ. Em ambos os casos, esses fabricantes recusaram-se a falar com a Nabucasa, que é a empresa que está por trás do Home Assistant e que paga a maior parte dos developers da equipa core para desenvolver o Home Assistant. E recusaram-se a falar com a Nabucasa e com os membros da comunidade que desenvolvem essas integrações, e o caso da Mazda até ameaçou um processo de crime. Mas esta coisa da Mazda também está ligada a essa coisa de abrir portas de garagem ou a mais qualquer coisa? Não, é só o próprio carro. Mas porquê é que o Home Assistant precisava de falar com o carro? É um carro elétrico? Não sei se eles têm carros elétricos, mas ele pode retirar várias informações de lá, pode ativar automações de sistemas de entretenimento, pode fazer uma série de coisas em teoria. Os carros são basicamente são computadores gigantes com motor a combustão. Eu estou a tentar perceber que uso é que teria a comunicação do Home Assistant com consegues o carro. ter informação sobre localização, sobre montes de coisas. Sim, até eventualmente a quantidade de combustível no depósito, o estado de sensores que estão no motor e tudo isso. Em teoria, acho que esse tipo de coisas pode ser tudo. Não sei se é o caso desta integração em especial, mas há formas de ligar dispositivos aos teus carros para obteres esse tipo de informação. Eu não me importava se tivesse carro, que é uma coisa que eu não tenho, mas se tivesse carro, e tu já sabes, o meu sonho era ter um MM elétrico, mas se eu tivesse um MM elétrico não me importava nada de ligá-lo ao Home Assistant para receber uma série de dados, desde que fossem armazenados e transmitidos localmente. Ou seja, nada de mandar essa informação para o outro lado. Pois, neste caso ainda bem que o MM não é feito pela Mazda. Pois, bom, já não é feito para todos os efeitos, portanto, sim, disso estamos safos. Mas também não iria ser. Se fosse, ainda bem que não é pela Mazda. Bom, e chegados a este ponto, calma como é que resolvemos este impasse? Calma lá. E a MyQ faz aquele dispositivo que automatizam a abrir a porta da garagem. Tu podes transmitir a tua posição e à medida para o Home Assistant, e à medida que te aproximas ele abre a porta da garagem, ou tem um sensor na rua que detecta o teu carro a chegar e abre a porta da garagem. E agora a MyQ quer que tu uses a aplicação deles
para abrir a porta da garagem. Ainda por cima aquilo funciona de uma forma super complexa, com N passos, em que basicamente é bué complicado abrir a porta da garagem. Aquilo devia ser uma automação que não envolvia intervenção humana. Mas pronto, que é essa a lógica de utilizar as automações na tua casa, é não teres intervenção, não é? Não é teres ainda mais intervenção. Eu acho que há um limite para a falta de intervenção humana, quer dizer, chega-se a um ponto que é um bocadinho ridículo, em que tenho de acender a luz, mas não me apetece levantar, vou carregar aqui num botão desta aplicação para... Mas eu por acaso não é da aplicação, mas tenho botões físicos com o qual ligo e desligo a luz se eu quiser, mas eu nem sequer preciso, porque eu tenho sensores de movimento colocados em vários ângulos diferentes e portanto é mais fácil que pequenos movimentos sejam detectados por um sensor ou outro, e então as luzes estão acesas ou estão apagadas conforme vendo movimento e conforme outras condições. Mas se eu quiser, tenho aqui um comando e apaguei a luz, não sei se se nota, acabaste de se notar um bocadinho no vídeo, acendi a luz. Nota-se um bocadinho, sim. Pronto. Isso faz mesmo clique. Um botão do IKEA. Um comando, aliás, tem vários botões. Tu não tinhas um sensor de presença humana? Tenho, ainda não saiu da caixa. Que funciona à base de radar? Sim, ainda não saiu da caixa. Algo muito parecido com radar? Já não me lembrava que tinha isso. Ainda bem que me lembras, porque ainda não saiu da caixa. É uma coisa fascinante que eu fiquei a descobrir há pouco tempo. Esses sensores de movimento usam a densidade relativa do corpo humano, que é 70% de água, e emitem ondas de rádio que detectam alterações na densidade, e quando apanham uma frequência refletida para trás cujo espectro equivale à presença de uma massa, enfim, de um corpo humano, fazem uma ação qualquer. Portanto, é muito engraçado. Não é um sensor de movimento óptico, como às vezes tu tens, que usam infravermelhos ou coisa assim. Sim. É uma coisa um bocadinho mais sofisticada. Isto detecta presença, não detecta movimento, é diferente. Exato. Mas pronto, agora, e com isto, basicamente, montes de gente passa a ter dispositivos que estão inutilizados. Mas é claro que a comunidade de software livre não pode fazer muito para que estes dispositivos possam voltar a ser úteis, mas há alternativas, e podes ligar a um atuador que abre a porta um novo dispositivo chamado RATGDO. RATGDO, sim. Que quer dizer Rage Against the Garage Door Openers. Nice. E que é baseado em ESP32, o que significa que pode correr como firmware MQTT e ESP Home, que ambos casos é software livre, e que assim até é mais atualizável e mais seguro e mais transparente do que a alternativa anterior. E vocês podem ligar estes pequenos chips aos atuadores e passar a controlar tudo com o Home Assistant, e mandar um manguito ao Chamberlain Group. Nice. Agora vamos ver se o Chamberlain Group volta atrás, ou se está a borrifar e só encolhe o volume. Não, eles estão a fazer double down. Eles estão a fazer double down completamente em termos de relações públicas a tudo isto, portanto... Mas a comunidade de utilizadores do Home Assistant é assim tão grande que eles considerem uma ameaça ao comércio deles? Não no sentido... a comunidade é muito grande. Agora, em termos comerciais, nenhum deles está a perder dinheiro com isto. Pois, nem sequer lhes faz moça. Não. Mas a questão é que o Home Assistant em si está a crescer, não só em termos de utilizadores, mas neste caso ainda não é relevante, mas como produto está-se a tornar muito mais maduro e a um ritmo muito elevado. E é isso que eles querem, de que eles têm medo. Vamos lá ver. Se têm medo de serem ultrapassados, façam produtos melhores. Querem cortar o mal pela raiz. É a lei do mercado, oferta e procura, então. Pois, mas isso... Eles não querem fazer isso. Eles querem fazer-te pagar mais pelo que já compraste. É o chamado espírito Microsoft. Não foi a Microsoft que inventou isto. Ou o espírito Electronic Arts. EA, challenge everything.
Não? Nada? Microtransações? Não? Adiante. Da Home Assistant estamos falados, mas vamos voltar a falar um bocadinho mais aqui do nosso Ubuntu e da Canonical. A Canonical voltou a lançar mais um produto que já era conhecido, não é novo, mas foi lançado oficialmente esta semana. Estou a falar dos Chiseled Ubuntu Containers, ou seja, contentores de Ubuntu cinzelados, dilapidados, como quiserem chamar, que são contentores de Docker e têm vantagens interessantes, em particular na área da segurança. Com estes contentores, o que é que acontece? São removidas partes inúteis do conteúdo do contentor para o âmbito de ter contentores em produção. Por exemplo, são removidos os utilizadores privilegiados, incluído no root. Não tem gestor, é removido também o gestor de pacotes, seja apt, snap, tudo é tirado fora, de package, tudo. É removida a shell dos próprios pacotes snap que estão instalados no sistema, já no sistema de ficheiros. São removidos os scripts de pré e pós-configuração que correm quando tu instalas o pacote e depois já não voltam a ser necessários, a não ser quando há atualizações. Tu disseste snaps, mas não será dos pacotes de Deb? Eu disse das duas coisas. Ok. Eu ouvi snap, não ouvi menção do Deb. Sim, mas é das duas coisas. É removida a documentação, headers e código, é removida informação sobre dependências, tudo isso. Ficam apenas os binários e a configuração, e os ficheiros de configuração. Tudo o resto é removido. E como é que isto é feito? Isto é feito porque há um software chamado Chisel, que olha para uns ficheiros no formato YAML criados pelo quem está a criar esses contentores e que cortam aquilo em fatias, basicamente, com base numa descrição esse formato. Esse ficheiro em formato YAML tem lá uma descrição do que é para ficar e do que é para sair, que vocês podem alterar esse ficheiro, claro, e criar o ficheiro de raiz ao vosso gosto e correr o Chisel contra isso, e ele trata do contentor ficando ali todo modelo esbelto. Isso é o equivalente daquele pão que se vende sem côdea, que vem no pacote já sem côdea. Não, mas isto também leva bué da parte do miolo. Leva a maior parte do miolo. Qual é assim a grande vantagem de uma coisa destas? Porque vais tirando. Porquê? Porque quanto mais coisas estiverem dentro num contentor, ou seja, do que for, maior é a superfície para atacar um software. Portanto, em termos de segurança, quanto mais lá tiver, maior é o risco. Sim, os utilizadores privilegiados, isso tudo ainda percebo, porque assim ficam impedidos de fazer alterações. O resto pode ser utilizado para criar, para explorar falhas que existem no software e obter acesso a dados, ou escalar privilégio, ou fazer correr como se fosse um bot e atacar outras coisas. Mas em que contexto é que tu vês isto a ser mais usado? Eu imagino que servidores. Não? Isto é para contentores Docker, portanto, necessariamente é para servidores ou para ambientes de desktop de developers que queiram correr esses contentores muito otimizados porque têm poucos recursos na sua máquina. Porque isto, outra das vantagens é que isto aumenta a performance também. Faz com que os contentores sejam instalados e estejam a correr mais depressa, porque logo por serem mais pequenos o próprio download demora menos tempo, não é? Também dá, se tiverem pouco espaço em disco, também conseguem ter mais contentores porque cada um deles é mais pequeno. Portanto, há assim uma série de vantagens super interessantes. E isto faria sentido em alguma utilização doméstica? Eu estava aqui a pensar no Home Assistant, por exemplo. Não, isto não faz sentido para o Home Assistant porque a imagem do Home Assistant, para já tu não conheces o que é que lá está dentro e não sabes o que é preciso e o que é que não é preciso. Isto seria feito era pelos developers do Home Assistant, não por ti. Certo. Ou pelo menos por alguém que tenha profundo conhecimento sobre o Home Assistant. Agora, o sistema operativo do Home Assistant e o próprio Home Assistant são criados já de forma a evitar estas gorduras adicionais, ok? Aquilo é uma coisa já feita, otimizada
para este fim. Não creio que seja um caso de utilização para isto. Isto é para contentores que correm Ubuntu, não é para contentores que correm o Home Assistant OS. Ok. Isto basicamente pegas em imagens do Ubuntu, que imagens de cloud do Ubuntu são relativamente gordas, e depois aplicas isto e faz com que elas fiquem magrinhas. Pronto, sim, magrinhas, dilapidadas, cinzeladas. Faz-me lembrar um carro de corrida, daqueles que são adaptados de carros normais, em que tu tiras a maior parte da tralha e fica só a armação em tubos de aço e uma caixa de velocidades com tudo à mostra, um painel com 3 manómetros e está bom. 3 não, só um. 3, por causa da temperatura do óleo e isso tudo. E depois vais correr com aquilo, pronto. Sentado em cima do chassi. E as cadeiras saem todas fora, fica só a cadeira Sentas-te no chassi mesmo. Siga a marinha. Está bem, muito interessante. Isto já está em ação em algum lado? Deve estar. Sim, o produto não é novo, apesar de ter sido anunciado oficialmente esta semana. Isto já tem mais de um ano, acho que vi isto há mais de um ano já, portanto. E a propósito de coisas mais eficientes e mais rápidas e menos gordurosas, eu ouvi dizer que tu tens grandes novidades em relação ao Ubuntu. Não sou eu, é um developer da equipa de kernel do Ubuntu que escreveu no seu blog um bocadinho sobre melhorias que foram introduzidas ao nível do kernel. Neste caso foi a utilização de compressão ZSD no kernel, ZST ou ZSD, já não sei. E com isto foram conseguidos, reduziu-se imenso a pegada do kernel do Ubuntu no 23.10, ainda só no 23.10. E, por exemplo, reduziram-se o espaço em disco utilizado pela imagem do kernel em 2 vezes. E isto é importante porque, caso não saibam, o Ubuntu tem sempre 3 versões do kernel instaladas. Sim, que estás a correr e 2 versões anteriores. E quando estás a instalar uma nova versão do kernel, ele primeiro instala a nova e só depois é que remove a mais antiga. Sim. Acontece que se tu tiveres um disco muito pequeno, pode acontecer que a partição de boot não consiga fazer caber os 4 kernéis lá dentro em simultâneo. Isso já me aconteceu várias vezes. Tenho uma máquina em que isso me acontece com frequência. Tenho que remover manualmente uma das versões antigas e só depois completo a atualização do kernel. Mas espera, uma situação em que tu só tens 2 versões do núcleo e não consegues mesmo ter mais nenhuma? Não, tenho 3. Tenho que remover uma das 2 que não estão a correr. Okay. Portanto, uma está a correr, uma está a correr e 2 não estão a correr. Ok. Portanto, eles reduziram o consumo do espaço em disco para metade, é isso? Não é para metade. Reduziram o tamanho da imagem 2 vezes. Ok. Não estou certo de ver qual é a diferença, mas... E reduziu a quantidade de consumo de RAM da imagem de disco de RAM, que é uma das fases de arranque iniciais do kernel. Este disco de RAM é o que é carregado primeiro, e aqui reduziram a quantidade de consumo de RAM 3 vezes. Portanto, ficou reduzido a 1/3 ou 1/4? Aproximadamente 1/3, sim. Ok. A dimensão do próprio pacote de kernel passou a metade. Uau! Fantástico, Mike! Exatamente. A velocidade da imagem do tal disco inicial de RAM que falámos há bocado reduziu-se 2 vezes e meia. Ou seja, mais... ok. Ou seja, a inicial é 2 vezes e meia maior do que a nova. Ok. Pronto. Então multiplicar, não é dividir. Sim. Multiplicaram a velocidade de geração do disco inicial de RAM em 2.5. 2 vezes e meia. Demora menos tempo. Certo. Ou seja, o arranque vai demorar menos tempo. Não. Isto quando tu instalas um kernel novo, é gerado uma nova imagem deste disco de RAM. Ok. Isto é das coisas mais demoradas no update, se não a mais demorada no update. Demora às vezes alguns minutos. E este aumento de velocidade faz com que o upgrade seja muito mais rápido.
Isto em máquinas antigas e máquinas com poucos recursos é bastante relevante. Ou seja, a atualização torna-se mais rápida, demora menos tempo, etc. Mas depois a performance do arranque do sistema não muda. É só Neste por caso, ocasião da atualização, é isso? Para este, houve também melhorias a esse nível. Já falámos antes, porque tem a ver com o consumo de RAM por parte desta imagem inicial. No arranque, sim. Durante o arranque, sim. Ok, portanto o arranque um bocadinho mais rápido. Sim. Certo. E no caso das imagens de cloud, que estão, por exemplo, na base das imagens que ocorrem nos serviços de cloud públicas, temos menos 1.3 vezes o disco. Portanto, temos mais, aliás, menos 2,2 vezes o consumo de RAM do disco inicial de RAM, e o tamanho do pacote é quase metade. Portanto, temos aqui melhorias muito interessantes a nível de melhorias para quem corre estas imagens de cloud, porque estas sim arrancam muito mais vezes, porque às vezes são lançadas de forma automática com tentativas de escalar a infraestrutura, e isso, quanto mais depressa ocorrer, melhor. Então, mas, e sendo aqui um bocadinho advogado do diabo, tudo isso foi conseguido graças a esta compressão? Sim, usar a compressão ZST no seu nível máximo e conseguiu-se isso. Outras distribuições já usavam ZST também. Mas o ZST neste caso está puxado até ao máximo. Exatamente. E não há nenhuma possibilidade de erro ou de problemas na altura da descompressão ou coisa assim? Em teoria há sempre. Se é software, em teoria há sempre essa possibilidade. Mas não é uma coisa que se tem encontrado. Não lembro de ver nunca nenhuma distribuição que utilize isto com até problemas desse tipo. Está bem. Então, e mais notícias? Eu disse mais notícias, não disse más notícias. Pronto. O nosso amigo Liam, que escreve para o The Register, escreveu um artigo bastante interessante que desmistifica algumas das críticas feitas aos snaps. E eu gostei bastante porque ele aborda algumas das coisas que nós já aqui falámos, eu e o Tiago, não lembro se já falei contigo ou não, que são relativas à loja dos snaps, o back-end escorrer apenas na infraestrutura da Canonical, a possibilidade de instalar ou não snaps de outras lojas que não a da Canonical. E ele desmistifica isto porque ele falou com membros da equipa do snaps e explica como é que se pode criar de várias formas métodos para não utilizar a loja da Snap Store, portanto, e podem criar a vossa própria Snap Store. E nós já aqui falamos também de algumas formas de fazer isso, mas ele vem aqui a um detalhe muito maior e também fala de como é que se pode parar de forma indefinida as atualizações automáticas, de como é que se pode correr snaps sem ter o Snapd instalado no sistema, como é que podes criar uma store para snaps e usares dentro da tua própria infraestrutura sem ser com a da Canonical. Então, mas, ok, mais uma vez, advogado do diabo. Isso em teoria e como exercício teórico é muito bonito e muito interessante e ai que giro e tal e coisa, mas em que situação ou em que contexto é que alguém precisaria de fazer isso ou quereria fazer isso? Bem, em querer, pessoas que não gostam da Canonical e desconfiam da Canonical. E por alguma agora razão... estás a dizer que há pessoas que não gostam da Canonical, Diogo, sim. francamente. E que por alguma razão desconfiam que a Canonical mete alguma coisa má nos snaps e não ia meter nos devs. Não percebo porque é que ia meter num e não ia meter noutros. Então, mas o código-fonte não é aberto? É, mas quem é que garante que o que está gerado, que o código-fonte gerado sim. foi aquele? Pois, é compilar da fonte, amigos. Então, pronto, exatamente. Não há nada como compilar. Mas pronto.
Depois tens de ver com que compilador, porque o compilador também pode ter sido adulterado e adulterar código. Oh meu que é Deus, não legítimo. se pode fazer nada. Não. Mas Portanto, pronto, pessoas que não gostam da Canonical e mais pessoas. E há um caso que eu acho que é completamente legítimo, que é que tu tens uma infraestrutura que não está ligada à internet. Interesting. Isto é aquilo como, que se chama tipicamente um air-gapped computer. Exatamente. E a Canonical vende uma coisa que é o Snap Proxy, que é software proprietário e que basicamente é mesmo um proxy que tu colocas dentro da tua rede e seria a única coisa que se chegaria à Snap Store. Mas nem tens que usar isso. E o Liam, ao falar com os developers do Snap, ele demonstra que isso é inteiramente possível. É mais complicado do que usares da forma normal, porque aquilo não está feito para esse caso de utilização, mas é inteiramente viável. Eu iria mais longe até do que eles disseram. Podes até compilar uma versão modificada do Snapd, em que em vez de ir buscar, dizer-lhe para ele buscar pacotes à loja da Canonical, ir buscar um servidor criado por ti. Mais uma vez, eu estou aqui a pensar em que situações é que eu precisaria de fazer isso. E neste caso é o caso de teres a infraestrutura vedada à internet, em que tu crias os teus próprios pacotes, em que não queres distribuir a ninguém, em que não queres sequer que mais ninguém tenha de alguma forma possível acesso a eles, em que queiras fazer coisas que mais ninguém tem interesse e por isso mantens só na tua infraestrutura. Isto são casos de utilização legítimos. O que é que tu estás a insinuar que eu ando a fazer? Não vou dizer aqui. Muito bem, acho muito bem. Para a tua própria segurança. Há razões em teoria para isso. Não são razões para a maior parte das pessoas. E até em muitos casos, não todos, mas em muitos casos também não são necessidades realmente importantes para empresas e outras organizações, mas quem corre infraestrutura air-gapped com um selo à volta pode ser uma coisa interessante. Eu percebo no caso de infraestruturas críticas, sei lá, centrais nucleares ou coisa assim. Não, há muito mais infraestrutura crítica do que isso. Há muito mais, acredita. Já administrei muito. Acredito. Eu dei esse exemplo porque é assim, aquele que me veio à cabeça assim. Sim, mas a área de energia, sim, a área dos transportes também, banca, e depois é crítica para quem? Pois é essa questão, né? Há entidades para quem aquilo que tu dizes que não é crítico, mas que para eles é. Qualquer infraestrutura crítica em tempo de guerra ou que seja possivelmente, sim, mas não é só em tempo de guerra, de um ataque cibernético. É qualquer coisa que tenha um impacto que possa ter um impacto que causa algum tipo de grandes danos. Seja rede elétrica, barragens, sei lá. Até alguma informação, até servidores têm informações sobre dados pessoais de pessoas. Aquilo que é crítico significa que tem importância para o negócio, e que o negócio é entre aspas, que é a atividade de uma pessoa ou uma organização. Ou um país. Um país é uma organização. Pelo menos devia ser. No nosso Portugal caso é uma desorganização. Desorganiza. Esta piada foi demasiado fácil. Está bem, ficamos a saber que é possível ter snaps metidos dentro de um Tupperware. Exatamente. Olha, e com isto chegamos ao fim do nosso tempo. Não chegámos nada, porque nós nunca começamos isto com... mas olha que dissemos isso a semana passada e ultrapassámos bué o tempo. Caraças, pá. És um dos mas já, vamos à última notícia que está aqui. Já, vamos lá, bora, rápido. Faz como as descrições dos medicamentos na TV, bora. Bora. Então, olha, penso, não sou capaz, eu engasgo-me todo nisso. O Alex depois acelera. Exatamente. Foi lançado o Firefox 120, que tem, em teoria, janelas,
que eles chamam Picture in Picture Mode, que é quando vocês destacam o vídeo do site e fica numa janela autónoma. Dá imenso jeito para ouvir e ver coisas enquanto estás a trabalhar. Exatamente. Em teoria, vocês já podem carregar no botão Control enquanto arrastam em direção ao canto do ecrã e ele fica preso ao canto, essa janela. Eu testei e não funciona. Pelo menos em Ubuntu não funciona. Não sei se é por causa daquela extensão que tem alguma coisa que incompatibiliza com esta funcionalidade. Isto tem 2310, portanto, a opção de copiar link sem que o link inclua argumentos que permitem aos sites fazer tracking. Isto é possível se vocês clicarem com o botão direito em cima do rato, chamando o menu de contexto em cima do link, e passam a ver lá essa opção. Para quem não percebeu, essa dos argumentos de tracking são argumentos de rastreio. Sim. E é basicamente tudo o que vem a seguir ao ponto de interrogação. Sim. Não tem que ser tudo. Essas coisas podem ser tracking ou podem não ser. Sim, sim. Mas na maior parte dos casos. Não estás correto aí. Nem aí, nem em lado nenhum. Não. Mas é muito utilizado para isso, de facto. Mas é muito utilizado para coisas que não têm nada a ver com isso. Em alguns casos são informações de contexto, sim. Não necessariamente rastreio. O que são úteis para as estatísticas, por exemplo. Não. Simplesmente para dizer, eu quero consultar este item no site. Sim, item ID, etc. Sim, pronto. Ok, nesse sentido. Ok, já percebi. Sim. Pronto. É uma das formas de fazer isto, de identificar perante o servidor o que é que tu estás a pesquisar ou queres consultar. Além disso, há uma nova opção de privacidade. Já existia o Do Not Track, que é uma opção que vocês ativavam para que dar um sinal que está normalizado aos sites, a dizer que vocês não querem que as vossas atividades dentro do site sejam seguidas e que vocês não queiram, ao ir para um site de terceiros, que essa informação seja disponibilizada a outros e que o próprio site a partir do qual vocês estão a navegar tenha essa informação. E além disso, ele agora tem uma opção que é dizer ao site para não partilhar dados. Portanto, além desta informação sobre que as rastreia, que recolhe informação sobre o que estão a fazer. Agora, os dados é um passo mais à frente, porque vocês podem estar a fazer coisas e estar a introduzir dados adicionais, por exemplo, num formulário, e com este sinal vocês estão a dizer ao site que não querem que esses dados sejam partilhados por outros. Agora é saber se eles respeitam esse pedido. Há interessantes processos em tribunal a tentar fazer com que isso seja só tu para legal. Usares processo em tribunal e interessante na mesma frase. Exatamente. E a Autoridade de Proteção de Dados da Noruega disse que o Do Not Track, que era o outro que a gente falou antes, que é de facto válido legalmente. Portanto, se o Do Not Track este provavelmente também é. Isto foi uma decisão de primeira instância, portanto ainda não é definitivo, e ter decidido na Noruega não quer dizer que seja viável em todos os outros países, mas é um excelente sinal de que sim, graças ao RGPD que também se aplica na Noruega. Está bem. Além disso, o Snap do Firefox vai conseguir importar dados do Snap do Chromium, por exemplo, os bookmarks, quando vocês estão a definir que o Firefox é o vosso browser por omissão. Há melhorias na qualidade de áudio quando estão a usar o WebRTC, portanto, tudo que é Jitsis e afins utilizam o WebRTC. Há melhorias na qualidade do áudio e isso é sempre bom. Além disso, as DevTools, que são ferramentas que estão integradas dentro do Firefox para ajudar os developers a desenvolver sites e a resolver problemas em sites, passaram a conseguir simular que algumas tabs estão offline. O que é fixe para prever casos em que
por alguma razão o utilizador ficou offline e é importante saber como é que o browser e o site se comportam nesse caso, que coisas é que se quebram, coisas é que não se quebram, que interações é que se devem acontecer só no browser para evitar consequências negativas e tudo isso. Portanto, Firefox sempre a melhorar as coisinhas aos bocadinhos, só me segue. Exatamente. E pronto, e com isto resta dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Miguel, pelo nosso, como é que se chama? O gato, esqueci-me do gato. Snoop Dogg. Não. António Galão, Gagarino da Graça Alexevich. É o Gagarino. Pronto. E pelo Tiago Carrondo e é editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana. Tchau.